Fala, meu craque! Tudo bem? Ó, aula 1. O medo talvez seja o maior inimigo da tua jornada. Se a gente tem medo e a gente não consegue lidar muito bem com isso, não consegue olhar e evoluir nessas condições, o corpo vai, de maneira natural, se codificar a defesa, a se proteger. Só que no futebol a gente já sabe que se você fugir, já era. Spoiler, quando você for jogar, saiba que o teu concorrente tá também com medo. Se a gente tivesse acesso a tudo isso que a gente está podendo passar hoje para os atletas, com as nossas experiências, principalmente estudando, né, trazendo ciência, como a gente está trazendo nesse exemplo, seria muito mais fácil. A grande solução para você poder jogar sem medo, com alegria e espontaneidade, conhecendo as suas competências, sabendo da essência, entendendo a ciência do seu cérebro para construir uma fisiologia, ou seja, uma química poderosa, espalhar pelo teu corpo algo que possa fazer a diferença lá dentro de campo. Eu tenho certeza que você deseja viver essa experiência, certo? E é isso que nós vamos trabalhar um pouquinho nesse vídeo. Então você precisa ficar comigo até o final dele para conhecer um pouquinho mais do que é o Jogue Sem Medo. Bora pra cima! Fala, meu craque, tudo bem? Aqui Carlos Bertoldi, o seu mentor. Eu não sei se você sabe, mas nessa semana nós estamos em meio ao lançamento do Jogue Sem Medo. E o que é o Jogue Sem Medo? É uma plataforma onde a gente estudou detalhadamente todos os aspectos dentro de campo que limitam os atletas e os impedem de explorar 100%. Medo de errar, medo de se machucar, medo de não dar certo, medo da opinião dos outros, medo do treinador, medo de decepcionar os meus pais, medo de perder uma bola e o jogo, perder o jogo, medo dos meus companheiros de equipe, medo de cobrança, medo de crítica, todos os medos que envolvem e disparam os 3 principais gatilhos que atrapalham atletas dentro de campo, atrapalham meninos e meninas nas suas peneiras: insegurança, nervosismo e ansiedade. Como lidar com isso? Como construir um cérebro poderoso que flui para o teu corpo hormônios, ou seja, te deixa dopado para você conseguir aplicar o melhor do teu talento. Porque olha aqui que eu vou falar para você. Hoje existem mais de 80 mil craques espalhados pelo Brasil. É isso mesmo. A gente fez um número aqui baixo. Por quê? Porque nós pegamos 2 atletas de cada categoria, do sub-7 ao sub-20, de cada cidade brasileira. Pelo menos 2 craques tem. Você vai conhecer mais do que isso, mas aqui em Curitiba pelo menos tem muito mais do que 2 de cada categoria. Se você for assistir aqui os jogos, você vai ver, meu Deus, esse menino é craque, esse menino é craque. A gente pegou 2 de cada município brasileiro, são 5.200 e poucos municípios. Vai dar quase 80 mil craques no Brasil. E nós fizemos um número que desses 80 mil, baseado nas experiências e no que diz a dificuldade de chegar lá em cima do futebol, 8 vão se tornar atletas de alta performance. E por que que isso acontece? E por que que essa peneira é tão grande? É uma peneira técnica e física? Não, não é. Os atletas têm muita capacidade. Todos estão quase que no mesmo nível. O que vai determinar desses 80 mil, só 8 vão chegar, é a capacidade mental, emocional, de resistir aos momentos de pressão, de entender a si mesmo e conseguir preservar a sua natureza, a sua felicidade, a sua espontaneidade em momentos de hostilidade. É conseguir permanecer focado, é ter o cérebro apaixonado, é desenvolver dentro de si todas as competências mentais, emocionais, cerebrais, hormonais que proporcionam com que você jogue em alta performance, mesmo em uma profissão com requintes de crueldade. Vai ter injustiça, vai ter treinador que vai te mandar embora, como aconteceu comigo, vai ter esquema, vai ter máfia, vai ter um monte de coisa. E você vai precisar se manter altamente conectado, focado, com várias competências como perseverança, resiliência, com atitudes fortes, ricas e poderosas. E é isso que eu quero mostrar para você um pouquinho dentro do nosso programa Jogue Sem Medo. É só você agora parar um minutinho para perceber o que a gente construiu, para a gente ajudar você nessa tua jornada incrível numa profissão extraordinária. Então o medo ativa o estado da nossa mente de alerta. Então você está indo às vezes para o jogo no estado de alerta. Se a gente souber gerenciar bem esse medo, poxa, top! Se a gente souber gerenciar bem essa emoção humana,
Caramba, você pode entrar no estado de alerta, aumentar o teu nível de concentração, de preparação e aplicar a tua capacidade dentro do campo de maneira extraordinária. O problema é quando esse medo atinge o mundo da inconsciência, você não toma consciência disso, não sabe o que está acontecendo com você para poder ter ferramentas para usar isso em teu favor. Porque o medo é uma emoção humana, não tem como arrancar o medo de dentro. Eu não me lembro de entrar num jogo sem medo nenhum, sempre tem um pouco de medo. E uma coisa que é legal a gente falar aqui, mano, também, é que pro funcionamento equilibrado do nosso cérebro, a gente precisa entender mais o funcionamento também dos neurotransmissores, que é sobre isso que a gente vai falar. Justamente para que o nosso cérebro funcione de maneira equilibrada, que a gente entenda as nossas emoções, as nossas percepções e a gente aplique isso de maneira inteligente. Para que aí sim a gente consiga fazer esse equilíbrio, como você mesmo falou, do cara entrar em campo equilibrado, ele consiga, mesmo com medo, mesmo com ansiedade, mesmo com algumas situações que o futebol proporciona, ele estar equilibrado e consiga performar. Se a gente tem, né, medo e a gente não consegue lidar muito bem com isso, não consegue olhar e evoluir nessas condições, o corpo vai, de maneira natural, se codificar a defesa, a se proteger, a fuga. Só que no futebol a gente já sabe que se você fugir, já era. Exato. Eu já joguei com medo, por exemplo, mas é com aquele medo de não saber lidar com o medo. E já joguei com medo sabendo, não, ok, eu tô com medo. Mas o que eu fiz? Eu me preparei, eu entendi, eu não reprimi esse medo, eu não me condenei por esse medo. Eu entendi que o outro cara lá tava com medo também. E aí existe uma coisa que nós vamos falar mais pra frente, que é os dois tipos de atletas, é o que tá com medo e vai, e o que tá com medo e não vai, mas tá todo mundo com medo, então, ó, spoiler, quando você for jogar, saiba que o teu concorrente tá também com medo. Isso me ajudou demais, porque eu pensava assim, cara, só eu tô com medo aqui, o resto tá todo mundo super de coragem, e eu tô com medo. E aí eu me condenava por isso e me achava mais fraco que o outro, mas isso não é verdade, tá todo mundo com medo, a diferença é que tem uns com medo com cara de coragem, e essa fisiologia codifica algo positivo, e tem outros com medo sendo afetado na sua expressão facial. E aí o adversário fala, nossa, esse cara tá com medo, o cara te atropela. E olha que coisa interessante, né? O jogo tem vários perigos, né, mano? Você veja o perigo de... Quais são os perigos de um jogo? O perigo de você jogar mal, o perigo de você comprometer o resultado, o perigo de você se machucar, o perigo de você perder. São perigos que existem dentro da condição esportiva. E aí esses perigos podem estar codificando a tua tomada de decisão. Você pode estar olhando ali no alto do avião e codificando e focado no perigo. O que faz um cara não pular do avião é o foco no perigo. A ideia de morrer tomou conta dele. Exatamente. E travou o cara. E travou. Assim, eu vou morrer, ou seja, essa experiência vai provocar morte. Então, o que você faz de uma experiência que vai te provocar morte? Se protege. Você se protege, você não vai para essa experiência, certo? É o que muitos jovens pensam da experiência do risco, do drible, do tentar, do ir para cima, do jogar, do fazer algo que não tem feito, de fazer aquele lançamento, de arriscar aquele passe, de fazer aquele domínio orientado, de chutar, de pisar na área quando não deveria, de contrariar um treinador. Exatamente. Então, por quê? Porque aquilo é um perigo para ele. Nesse programa nós falamos sobre o cérebro de alta performance. Nesse programa nós falamos sobre os hormônios, como construir a partir das imagens mentais e a partir do foco que você desenvolve. O que acontece com o cérebro que dispara noradrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina. Que hormônios são esses? Como que você pode usar isso em teu favor? Nós falamos também sobre cada posição em campo. O que acontece, quais são os medos, quais são os principais erros que bloqueiam cada posicionamento e nós fomos lá para dentro do campo falar sobre isso. Nós falamos demais sobre todos os aspectos mentais e emocionais que ocorrem a partir do medo, o que é medo, o que é ansiedade, o que é nervosismo, como lidar com esses aspectos, como entender e quais são as soluções que você precisa aplicar para que o teu jogo possa fluir da melhor forma. Esse aqui é o programa mais completo, mais profundo. E ainda, olha que coisa interessante, nós vamos passar para vocês os movimentos técnicos lá dentro de campo quando são afetados pelo medo e quando são afetados pela coragem. E assim como diz Guardiola que ele ama o Stones, né? Eu amo o Stones. Por que ele ama o Stones? Porque o Stones é um cara extremamente habilidoso, rápido? Não, ele ama o Stones por causa da coragem. Escuta aí o que o Guardiola falou do Stones. John Stones had more personality than all of us here together in this room. More balls than everyone here, guys. So and I like that players. I love. With under pressure, the people
criticize him. The people say, well, he went there and play again, and when I play, when we talk, when we that. So I am delighted to have John. With all his huge amount of mistakes they have, I love him. I love this kind of guys with this personality. Because it's not easy to present a defender with this manager. It's not easy. Not the managers defend there, headache, long balls, channel. They have to defend 40 meters behind and make a build up. So it's not easy. That's why I admire a lot my central defenders. Então, é exatamente esse espectro que nós queremos desenvolver nesses 80 mil atletas. Nós queremos que não apenas 8. O nosso legado é com que 80 cheguem, é com que 800 joguem. Nós queremos aumentar este número e você pode fazer parte dessa nossa jornada. Não são todos que vão chegar, mas eu tenho certeza que se você disponibilizar essa competência cerebral para entrar no campo com você, você estará na frente da grande maioria. Então é isso, meu craque, clicou aqui no link que tá aqui na descrição desse vídeo, vem para dentro desse nosso programa, eu tenho certeza que pode fazer a grande diferença na tua jornada. Eu, como teu mentor, eu dou 15 dias para você de segurança, ou seja, o risco tá todo comigo. Você vai entrar, vai comprar o programa, vai ter 15 dias para ver o programa, para entender o programa, para perceber o que existe ali no programa, além dos bônus incríveis que a gente disponibilizou para quem estiver junto com a gente. Clica aqui, conhece mais do nosso programa e vamos embora para cima!